E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre esse novo esquema tático que tem sido aplicado pelo Paulo Pessolano no Cruzeiro, jogando com 3 zagueiros e mesmo assim sendo um time muito mais ofensivo do que a gente era jogando com 3 atacantes. Mas antes de ir pro campinho mostrar as opções, eu gostaria de lembrar a vocês que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol, notícias, estatísticas, transferências. Nesta temporada especificamente o OneFootball está transmitindo uma série de campeonatos pelo mundo. Para assistir é muito fácil, é só você baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Indo para o campinho, esse aqui foi o esquema tático adotado pelo Cruzeiro na partida contra a Chapecoense, que nós vencemos por 2-0 na Arena Condá. Aí você se pergunta, agora o Emerson ficou maluco de vez, né? O Cruzeiro jogou então sem zagueiros, com um monte de gente no meio campo, um monte de gente no ataque? Na teoria é claro que não, dá pra gente identificar aqui os 3 zagueiros, 2 volantes, os 2 alas muito espetados e 3 jogadores no ataque. E por que eu botei os jogadores nessas posições? Porque olhando o mapa de calor desses atletas, e para isso eu utilizei o site do SofaScore, e o mapa de calor mostra o quê? Qual foi a posição que o jogador ocupou no campo na maior parte do tempo, né? As zonas mais vermelhas, onde ele mais ficou, e aí tem toda uma lógica ali, eu acho que vocês conhecem bem esse mecanismo. E como eles utilizam a lógica da temperatura, né? Os pontos mais vermelhos, digamos assim, o lugar em que cada atleta do Cruzeiro mais esteve em campo, eu tentei representar aqui da melhor forma possível para mostrar que o Eduardo Brock, ainda que seja um zagueiro, e o Zé Ivaldo também, eles jogaram basicamente na linha de meio campo, porque o Cruzeiro pressionou a Chapecoense durante quase todos os 90 minutos. E foi legal ver que o Cruzeiro tinha mecanismos para construir ataque, tanto pelo lado direito com o Paes, quanto pelo lado esquerdo com o Bidu. Os zagueiros também tentando muitas vezes bolas enfiadas aqui, né? Não apenas aquele chutão imbecil, mas tentando construir com passe pelo chão. E o que me surpreendeu é que o William Oliveira acabou aparecendo mais vezes no campo de ataque do que o próprio Neto Moura, né? Enquanto os 3 atacantes se movimentaram, até porque Luvanor e Jajá trocaram de lado algumas vezes, mas o plano de jogo traçado pelo nosso treinador, que é de controle da posse de bola, de criação de oportunidades e de muita gente chegando na área para finalizar, a gente de fato conseguiu cumprir muito bem. Não à toa o Edu falou após a partida que esse foi o jogo em que o Cruzeiro conseguiu fazer mais aquilo que o treinador sempre pede para eles. E até o técnico da Chapecoense, após a partida, elogiou muito a atuação do Cruzeiro, disse que de fato o Cruzeiro foi melhor e elogiou também o trabalho do Pessolano. Então eu quis só fazer essa representação aqui para a gente já quebrar esse primeiro tabu, esse negócio de que jogar com 3 zagueiros é um esquema defensivo, não é. E nesse jogo especificamente nós tivemos 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas e 3 atacantes, né? Cadê o camisa 10? Não tem camisa 10, gente. Por quê? Todo mundo precisa armar o time. Essa construção de jogo, ela não é papel de um jogador. E é claro que se a gente tivesse um grande craque à disposição, um Everton Ribeiro da vida, para usar um nome aí que especularam recentemente de uma forma completamente fora da realidade, seria ótimo ter um jogador de exceção para a gente conseguir arrematar melhor as jogadas, criar chances mais claras, mas essa não é a nossa realidade. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E o técnico Paulo Pessolano tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. Só para ficar aí nesse jogo contra a Chapecoense especificamente, tá? No segundo tempo foram feitas algumas mexidas, né? O Neto Moura, por exemplo, saiu e entrou o Adriano, que fez o mesmo papel e também jogou muito bem. O Rafael Santos entrou na vaga do Bidu na ala esquerda, fazendo o mesmo papel aqui, abrindo o campo. O Léo Paes saiu machucado, o Giovani veio fazer o papel dele como ala direito, e é interessante porque o Giovani é zagueiro de origem, mas fez bem o papel de ala, metendo um gol e dando uma assistência. E durante a partida também saíram aí o Luvanor e o Jajá, né? E de certa forma o Daniel
caiu mais pela esquerda, o Rodolfo mais pela direita. Então a gente jogou realmente num 3-4-3, que o Pessolano fez questão de falar na coletiva também, que não significa que o Cruzeiro vai jogar sempre nesse esquema tático, que isso pode variar, da mesma forma como ele estava jogando num 4-3-3, parecia muito convicto que era o melhor esquema, fez essa alteração nos últimos jogos, os atletas têm assimilado bem, conseguiram encaixar bem dentro da proposta, então ele vai estar sempre disposto a armar o time da forma que os jogadores puderem jogar melhor. E eu acho que essa capacidade de adaptação do técnico dentro daquilo que ele tem como conceito básico é também uma coisa muito importante. Porque o que vale no final das contas? É o Cruzeiro ganhar as partidas e conseguir voltar para a Série A. Se vai jogar com 3 zagueiros, com 3 atacantes, com 5 no meio, com trio de volantes, tudo isso são formas. O que a gente precisa no final das contas é alcançar o objetivo, coisa que até o momento a gente está conseguindo, né? Após 5 partidas, estamos aí com 10 pontos, um aproveitamento de 2 pontos por jogo, que certamente, se a gente conseguir manter até o final da competição, nos dará uma vaga no G4 e, consequentemente, na Série A do ano que vem. Mas uma segunda parte do vídeo que eu acho interessante a gente pensar é, dentro desse esquema tático aqui, se for para manter um 3-4-3, onde cada jogador do elenco do Cruzeiro poderia se encaixar. Então eu vou voltar os jogadores aqui para aquela posição mais convencional, né? O zagueiro aqui mais perto da área, o goleiro ali dentro do gol. Botei o Rafael mais avançado porque de fato ele não jogou debaixo da trave, né? O que é muito natural, o goleiro sai para poder participar efetivamente, ficar atento ali numa cobertura. Aqui nós tivemos 2 volantes, vou deixar os alas nessa mesma linha aqui dos volantes para ficar mais claro, mais nítida essa ideia de um 3-4-3, né, com atacantes de lado e um centroavante. Começo distribuindo esses jogadores que já estão aqui no campo, né, questão óbvia, Neto Moura e Adriano são caras que jogam nessa mesma faixa, volantes aqui de organização, o Bidu é um cara que disputa com o Rafael Santos aqui na ala esquerda. O Léo Paz é uma alternativa ao Giovani aqui na ala direita, embora o Léo Paz possa também ser lateral, ser meio campista, ser volante. O Pessolano conhece muito bem o jogador e já falou sobre isso. O Jajá é uma alternativa aqui de um atacante mais móvel, que pode fazer os 2 lados, mas eu vou botar ele nesse momento à esquerda. O Luvanor pode jogar pela direita, pode jogar como centroavante, enfim, assim como o próprio Rodolfo, né, que também é um cara que veio para o Cruzeiro como centroavante, para ser uma sombra do Edu, inclusive, e eu vou até colocar ele aqui como um reserva do Edu, porque eu acho improvável que o Rodolfo seja titular ao lado do Edu, como o treinador chegou a tentar naquela partida contra o Brusque, que a gente não teve muito sucesso. E vou puxando então outros jogadores do plantel, começando obviamente com os goleiros, porque goleiro não tem muito segredo, né? O Gabriel Mesquita é uma alternativa natural ao Rafael Cabral, assim como é o Denives, que em algumas partidas tem sido escolhido para ficar no banco, e assim como será o Gabriel Brazão, quando estiver plenamente recuperado da lesão. Aí pegando jogadores que em tese eram titulares do Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro. Rômulo. Nesse momento me parece que o Rômulo virou a terceira opção aqui para a ala direita, merecidamente, porque se tem alguém que não pode reclamar de falta de oportunidades é o Rômulo. Ele era titular sempre que estava disponível com o Pessolano e só perdeu posição agora porque de fato estava jogando muito mal. Rômulo, que também pode fazer o papel aqui como meio-campista, mas eu acho que no meio-campo ele rende ainda menos do que na ala. Temos o Fernando Canezin, que é um cara aqui de meio-campo, que pode ser esse box-to-box, digamos assim, que foi o William Oliveira, mas pode também ser um cara de mais distribuição de jogo, como o Neto e como o próprio Adriano. Temos o João Paulo, que é um caso à parte, porque o João Paulo é um jogador que ele pode tanto atuar no meio-campo, como ele pode atuar no trio ofensivo, assim como o próprio Daniel Júnior. Mas o João Paulo recentemente passou por uma cirurgia, né, uma lesão muscular na coxa, e a expectativa é que ele só retorne mesmo para o segundo turno da Série B, tá? O João Paulo deve ficar um bom tempo afastado do time. Então eu vou colocar ele como uma alternativa aqui de meio campo, fazendo essa ressalva. Deve demorar um pouco para a gente ver o João Paulo e ele pode fazer mais de um papel no time. Temos aqui também o Vagninho, que é um cara que pode fazer esse papel de atacante pelos lados e já jogou como centroavante também, embora não tenha produzido legal.
O próprio Vitor Leque é outra alternativa de atacante que pode ser camisa 9 ou pode ser ponta. O Diego Mitkov eu acho que é o cara que tem características mais próximas ao que o técnico enxerga no William Oliveira, né? Como um jogador de marcação, que consegue cobrir um espaço maior no campo, tem uma intensidade física boa. E vejo também nessa condição o Pedro Castro, tá? Jogadores aí que conseguem realmente se impor mais fisicamente no campo, e esse é um problema que eu enxergo um pouco no Adriano, o Canezinho mais ou menos, e o João Paulo é mais um meia. E vocês devem ter notado que a gente falou pouco de zagueiros, né? Porque de fato esses 3 zagueiros aqui aparecem de forma absoluta como os zagueiros que mais jogaram na temporada. O Eduardo Brock e o Oliveira eram titulares desde o Campeonato Mineiro, e o Zé Ivaldo chegou e só fez bons jogos até agora, tomara a Deus que continue assim. O Wagner é um zagueiro canhoto que chegou e jogou muito pouco até o momento, teve até uma expulsão que eu considero injusta contra o Bahia. Em tese, ele é um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo do campo, mas pode também fazer esse papel de zagueiro de sobra aqui centralizado. Acho interessante pontuar que o próprio William Oliveira pode jogar nesse esquema com 3 zagueiros como um dos defensores. O Pessolano já utilizou ele na função em 2 partidas de Campeonato Mineiro. E aí a gente tem algumas alternativas que foram pouco experimentadas, como por exemplo, o Matheus Silva é um zagueiro que fez bons jogos no início do Campeonato Mineiro, depois perdeu espaço completamente. As últimas vezes que ele entrou em campo, de fato, ele não jogou bem, mas é uma das opções que a gente tem aí para zagueiro reserva, assim como o próprio Everton, né? Que acho que para ser um zagueiro aqui pelo lado direito, ele é mais adequado, justamente por ser um zagueiro que tem uma qualidade interessante com a bola no pé, para achar um passe diferente. Tem problemas para ser um zagueiro, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades. É um jogador que carece de um pouco mais até de amadurecimento físico mesmo, né? E a gente tem também o Paulo, zagueiro, que pode ser um zagueiro canhoto ou pode ser um zagueiro de sobra, que são basicamente esses aí os zagueiros que nós temos no elenco. E eu fico um pouco curioso para tentar entender o que é que o Pessolano pensa num jogo em que a gente não tiver esse trio de zaga que ele considera ideal, né? De Brock, Oliveira e Zé Ivaldo. Quem entraria? Será que entraria o Wagner, o Brock vem jogar na sobra centralizado? Ou será que o próprio Wagner, por ser um zagueiro um pouco mais rápido, é quem ficaria na cobertura? Será que ele pensa em utilizar mais vezes o Matheus Silva ou deu uma desistida desse jogador? Realmente essas coisas são incógnitas aí na minha cabeça, tá? Uma terceira opção para a ala esquerda, né? Porque eu botei 3 para a ala direita aqui. Uma terceira opção para a ala esquerda seria o Kaique, que é lateral esquerdo lá do Sub-20. Já jogou no elenco principal e considero que é um jogador também de boa qualidade. Outro meio-campista que poderia fazer esse papel aqui, né, de ir e voltar, um cara que tem uma presença física interessante. O Ageu jogou muito pouco com o Pessolano, mas tem qualidade para fazer esse papel, é um jogador muito promissor, enquanto o Felipe Machado eu já enxergaria aqui como uma alternativa desse volante de mais distribuição de bola, né, assim como o Adriano, como o Neto, como o Canezinho, para falar de outros jogadores que foram aproveitados nessa temporada aí pelo Pessolano. A gente tem o Vitinho, que jogou só uma partida, que eu enxergaria ele também como uma dessas alternativas de meia, tá? Um jogador de mais construção. O próprio Marco Antônio, que está em recuperação de lesão e é um camisa 10. O Pessolano utilizou ele como primeiro volante e tudo mais. Acho que o Marco Antônio se adequaria mais nessa coluna, digamos assim, dos meio-campistas construtores, até porque fisicamente é um jogador que tem essa dificuldade para ser um pouco mais intenso, né, que é uma função mais exigida para o cara que em tese seria aqui o primeiro volante. A gente tem o próprio Breno, que não jogou no profissional do Cruzeiro, mas foi relacionado para algumas partidas. Faltou falar aqui do Rafa Silva, centroavante que chegou recentemente e ainda não fez a sua estreia. Pelas informações, além de camisa 9, ele pode jogar também pelos lados do campo, especialmente caindo mais pela esquerda, mas os melhores momentos dele lá no futebol do Oriente foram como camisa 9, e a gente teria outras 2 alternativas aqui de caras que eu imagino que vão servir o Sub-20, mas eventualmente podem aparecer no profissional, o Josefer e o Marcelinho, que são pontas, jogadores de velocidade. Marcelinho, inclusive, que entrou mais de uma vez fazendo o papel de um ala pela direita e certamente pode
pode ser aproveitado por aqui em caso de emergências. Basicamente, esse daqui é o desenho do plantel do Cruzeiro nesse momento. Tem 39 jogadores dispostos aqui nesse campinho, né? Mas se a gente for tirar aqueles que devem jogar pelo sub-20 mesmo e eventualmente aparecer no plantel principal, a gente pode tirar o Joseph e o próprio Marcelinho, a gente pode tirar o Breno, o próprio Vitinho, o Kaique aqui na ala esquerda, o próprio Ageu também, que é um cara que não deve ter muitos minutos. E vou tirar também aqui, muito a contragosto, o zagueiro Paulo e o Everton, que são jogadores que eu gostaria de ver tendo mais minutos. E aqui nós ficamos então com um plantel de 31 jogadores. Aqui tem o caso do Mitkov, que pode ser que jogue lá pela base, mas como o Pessolano deu várias oportunidades para ele, imagino que é um cara que deve seguir integrando o elenco principal, pelo menos nesse momento. E por uma análise assim bem superficial, eu diria que o único setor que me traz um pouco mais de dúvida é realmente a questão dos zagueiros, né? Se a gente perder zagueiro por suspensão, perder algum machucado, coisa que tomara que não aconteça, fico um pouco em dúvida de como será a reposição, como que o técnico vai rearranjar, mas os outros setores estão relativamente bem cobertos, né? São 4 goleiros de idade profissional. Para a ala esquerda nós temos 2 jogadores de um nível técnico bem parecido e muito bons para a Série B. Para a ala direita tem o Giovani, que pode se achar, e aí vale ressaltar, o Giovani é também uma opção para ser esse zagueiro aqui pelo lado direito. É porque como ele foi tão bem contra a Chapecoense, né, com gol e assistência, tudo leva a crer que ele receba mais oportunidades aqui como ala. Mas até pensando no equilíbrio do plantel, o Giovani como zagueiro deixa as coisas mais encaixadas. Fica em mim uma dúvida de como o treinador pensaria em utilizar o João Paulo nesse esquema, né, se na linha aí dos 3 atacantes ou aqui no meio campo, ou se talvez ele poderia especular um 3-5-2 com 3 homens de meio e 2 atacantes, que seria também uma possibilidade bem realista, e me parece que o nosso elenco oferece peças suficientes para que o técnico faça essas alterações até durante um jogo. Feita essa exposição, eu convido vocês a montar nos comentários qual seria o seu 11 ideal para o Cruzeiro, utilizando essa tática aí de 3-4-3 que o Pessolano fez na última partida, ou se você prefere mesmo jogar com linha de 4, aquele 4-3-3 que o técnico vinha aproveitando, ou qualquer outro desenho tático. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!